Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você é uma pessoa sincera? Uma pessoa que está sempre falando a verdade e não consegue ser diferente disso? Ou você, de vez em quando, faz alguma coisa escondida dos outros e acha que ninguém está vendo? Muitas pessoas acham que as coisas que elas fazem ficam ocultas. Podem até ficar diante dos homens, mas diante de Deus elas não ficam. Temos que ter sinceridade até para nos aproximarmos de Deus e falar com Ele. Vocês sabiam disso? Como vou chegar diante de Deus e não confessar os meus pecados, achando que tudo está normal? Chegar para orar, chegar na presença de Deus, como se não tivesse feito nada, como se nada estivesse acontecendo. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Prestem atenção neste versículo. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Vamos ver algo muito importante hoje sobre ser sincero. Deus sabe de todas as coisas e nada fica oculto diante dele, nada. Ele já sabe antes mesmo de nós errarmos que nós vamos errar. Ele tenta até nos livrar e nos avisar, mas muitos não ouvem e não querem ouvir. Só que a partir do momento que você está ligado ao Espírito Santo, que eu estou ligado, você está ligado ao Espírito Santo, não podemos sair por aí fazendo o que queremos fazer. Não podemos ser como a velha criatura que cumpria os desejos da carne e fazia tudo o que tinha vontade de fazer. Depois que recebemos Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em nós, temos que saber que quando pecamos, estamos sujando o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. E ele não habita em templo sujo. Mas Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso e sabe que somos falhos. Por isso existe o perdão. Mas muitas pessoas, quando pecam, se envergonham e, ao invés de chegar diante de Deus e ser sincero com ele, ficam se escondendo ou acham que pode esconder os seus pecados dele. Lembram no começo de tudo Adão e Eva, quando pecaram? Gênesis capítulo 3, versículos do 8 ao 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O que Adão e Eva tentaram fazer? Se esconder da presença do Senhor. Eles estavam envergonhados. O pecado envergonha as pessoas. Quando elas estão na presença de Deus e elas caem, isso envergonha. Se uma pessoa ainda está no mundo, para ela tudo é normal, o pecado é normal. Mas para aqueles que andam na presença de Deus, o pecado envergonha e chega até doer. Mas Adão e Eva não puderam se esconder e nem fugir. Apesar da sinceridade deles de ter falado o que tinham feito, sofreram as consequências. E assim acontece conosco. Todo pecado traz consequências, sejam pequenas ou grandes em sua vida. O pecado de Adão e Eva trouxe a separação do homem a Deus. Consequência gigantesca. Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio, teve sua vida familiar destruída. Consequência também gigantesca. Muitas coisas acontecem em nossa vida porque saímos da linha. É isso aí, da linha. Querem ver uma coisa? Se você está em uma estrada sem curvas e sozinho sem carros para atrapalhar, a tendência é você acelerar mais para chegar mais depressa ao seu destino. Vamos dizer que nessa estrada você percebe
que alguém começa a te seguir. Mas como você está acelerando, essa pessoa tenta te alcançar, mas vocês têm praticamente a mesma velocidade. Por mais que ela tente, ela não vai conseguir te alcançar. Isso só vai acontecer se você desacelerar. Mas quando na estrada começam a chegar as curvas, você tem que diminuir a velocidade, porque você não pode acelerar do mesmo jeito, não é verdade? E se a estrada tiver quebra-molas, você praticamente para poder passar. Não é assim que acontece? E aquele que te perseguia acaba te alcançando. Aí você deve estar pensando e deve estar sem entender. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver. Prestem atenção agora no que eu vou falar. Quando estamos na presença de Deus, sem pecados, estamos caminhando em uma direção sem obstáculos, numa linha reta. E vamos continuar seguindo sem barreiras. Mas quando o pecado entra, as curvas e os quebra-molas começam a aparecer. Começam a fazer com que você freie. E quando você está diminuindo a velocidade, é sinal que o inimigo está se aproximando. Está se aproximando de você. Nós, enquanto estivermos com Jesus ao nosso lado, sem pecados, a nossa estrada será reta, sem curvas e sem barreiras. Mas a partir do momento que o pecado entra, os obstáculos começam a surgir e o inimigo, que não é bobo nem nada, começa a se aproximar. Se você deixar, ele vai te alcançar e vai fazer o que ele veio fazer nesse mundo: roubar, matar e destruir. A sinceridade diante de Deus faz com que ele apague nossos pecados e deixe a nossa estrada livre novamente. A sua estrada tem que estar limpa, tem que estar livre, sem curvas, sem obstáculos. Os quebra-molas só aparecem quando você peca e podemos dizer que eles são as consequências pelo pecado. Então, o que podemos entender? Podemos entender o seguinte, que a nossa estrada pode ser uma estrada livre, uma estrada limpa, se a gente estiver caminhando com Jesus. Mas podemos ter uma estrada cheia de curvas e de quebra-molas, fazendo a nossa velocidade diminuir, fazendo com que o inimigo chegue mais perto. A linha de chegada é o céu, e quanto mais curvas e quebra-molas você coloca nessa estrada, mais difícil fica a sua jornada até o céu, pois você mesmo está colocando obstáculos na sua vida. Se você está passando por muitas lutas e batalhas, comece a olhar sua vida, comece a ser mais sincero com Deus. Ele não vai te condenar. Você só precisa parar de se esconder e confessar para Ele os seus pecados e deixar que Ele limpe a sua estrada novamente. Se você quer Jesus ao seu lado como seu amigo fiel, seja sincero. A sinceridade de coração faz com que Ele se aproxime cada vez mais de nós. Provérbios capítulo 22, versículo 11. O homem sincero de coração e delicado no falar ganhará a amizade do rei. Seja amigo do rei e na sua estrada, na sua caminhada, nenhum obstáculo estará na sua frente. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que nós mesmos é que colocamos curvas e quebra-molas, obstáculos na nossa jornada, no nosso caminho. A nossa estrada pode estar livre, mas os nossos pecados fazem com que obstáculos surjam em nossas vidas. Sabemos que no mundo teremos aflições. Sim, teremos. O Senhor disse isso para nós. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Só que as aflições, sabemos que elas não são consequências dos nossos pecados, e sim para fazer com que a gente cresça cada vez mais na fé, que a gente possa cada vez mais crescer diante dos nossos inimigos. E o Senhor estará sempre ao nosso lado quando estivermos passando por aflições. Mas o pecado faz com que surjam obstáculos, e esses obstáculos nos afastam do Senhor. Nos fazem cada vez mais estar distantes do céu. Pai, que possamos estar caminhando sempre em uma estrada livre, em uma estrada sem obstáculos, que o pecado passe longe das nossas vidas. E se por acaso formos tentados, Senhor, que o Senhor possa nos livrar das tentações. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.
Amém. E assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos de vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.